Olá pessoal, aqui é o Marco do blog CCNA e a ideia desse vídeo é mostrar rapidamente para vocês as ideias que estão aparecendo com relação ao Capture the Flag, focado em redes, que deve acontecer em breve. A ideia inicial em termos de data é 1º de agosto, mas eu estou revendo isso, eventualmente eu vou adiantar um pouco essa data, até para testar a plataforma com uma quantidade menor de pessoas e ver como que ela está respondendo. Os testes até agora têm sido bastante promissores. Eu tenho tido algumas ideias muito boas, modéstia à parte, que eu acho que vocês vão achar muito bacana. Eu vou mostrar para vocês rapidamente aqui a plataforma, os tipos de desafios que podem ser criados usando essa plataforma em específico e como que ela funciona e como que vocês eventualmente vão interagir com ela quando vocês estiverem participando desse jogo que é tão legal. Deixa eu só checar aqui porque eu não sei se eu botei esse jogo para rodar ainda, esse de teste eu digo, deixa eu iniciar ele, pronto. E agora então eu vou falar um pouco do Capture the Flag em específico. A ideia é pelo menos que vocês entendam qual que é a ideia por trás do Capture the Flag. Uh, Hoje em dia, os eventos, né, de Capture the Flag têm sido basicamente mais focados em cybersecurity. Então tem muita coisa de exploits e invasão e etc, que é bastante interessante. Eu acho que se vocês nunca participaram, deveriam em algum momento participarem. É bastante legal, bastante divertido e você não precisa ser um expert em segurança para participar a propósito. Qualquer um pode participar, existem desafios de vários níveis diferentes. Obviamente que existem os desafios, os Capture the Flags mais avançados, e para esse você precisa ter um preparo muito mais adequado. Mas existem vários jogos aí rodando que não exigem que você seja um expert ou um hacker ou nada disso. Então participem, é bacana. Em relação ao nosso aqui, a ideia é focar em redes, obviamente. É o que o blog CCNA sempre foi. Mas esse primeiro vai ter um foco bastante específico nos tópicos do exame CCNA, do novo exame. Então vai ter um pouco de automação, por exemplo, vai ter segurança sim, porque isso faz parte do exame. Vai ter, obviamente, roteamento e vai ter uma série de outras coisas e desafios mais estilo mão na massa também, que eventualmente vão exigir de vocês, por exemplo, correção de rotas, interpretação de TCP dumps, por exemplo, uh, outputs, né, de comandos e assim por diante. Acho que vai ser uma coisa bem legal nesse sentido. Então, eu vou fazer uma demonstração aqui bastante simplória da plataforma, para que vocês pelo menos entendam como que isso vai funcionar. Antes disso, eu vou falar rapidamente dos modos de desafios, né, que normalmente as plataformas de Capture the Flag oferecem. A gente vai estar... bom, deixa eu falar primeiro os tipos, né, de eventos que tem. Então, a gente tem aqui desafios do tipo quiz, no qual esses são os mais simples. Então você tem basicamente uma pergunta que espera uma determinada resposta. Se você der a resposta correta, você leva os pontos. Se você der a resposta errada, eventualmente você pode ser penalizado nos pontos que você já tem. Tá? Então é assim que funciona, bem simples e direta. Toma cá, dá lá. O segundo modo que tem aqui é o modo flag. O modo flag é um pouco mais interessante que o modo quiz. Então ele exige, normalmente são para desafios um pouco mais elaborados. Nos CTFs de segurança, por exemplo, os flags normalmente têm a ver com criptografia e coisas do gênero. Então, por exemplo, você recebe um arquivo que está criptografado e a sua tarefa vai ser quebrar a criptografia daquele arquivo para então encontrar a flag que está escondida dentro dele. A gente vai portar, obviamente, isso para o mundo de redes, né, com um approach um pouco mais em cima de networking, mas vai ser alguma coisa parecida. O terceiro é o desafio do tipo base. As bases, né, são bases que eventualmente podem ser tomadas. Então você tem uma base na plataforma e quem chegar lá primeiro coloca a bandeira e aquela base então é sua. Em desafios do tipo King of the Hill, aquela base pode depois ser tomada por outro time. Então não só você tem que tomar a base, mas também defender ela. É muito mais legal desse jeito. Nesse primeiro Capture the Flag que a gente vai ter, eu não vou fazer desse jeito. Né? Você vai ter a base, uma vez que essa base seja capturada, ela é sua e ninguém mais pode tomar ela de você até o fim do jogo. Então quem chegar primeiro, leva os pontos e fim de papo. Nos próximos que a gente vai ter no futuro, eventualmente eu vou
destravar o modo King of the Hill, onde você então tem que defender a base, né? Então outros jogadores vão estar tentando constantemente ali invadir a sua base, você então tem que proteger a base de forma a não deixar outros roubarem seus pontos, tá bom? Mas a gente só vai ter isso numa próxima edição do Capture the Flag Day. O modo quiz, só voltando aqui, isso daqui é se você tem um jogo, né, que só tem o quiz, não tem mais nada, então só tem perguntas que esperam uma resposta, não tem flags e não tem bases. Isso daqui é o que eles chamam de modo Jeopardy. Então tem muitos Capture the Flag na internet que vocês encontram, que tem inclusive já jogos acontecendo, que operam especificamente no modo Jeopardy, porque esse é o modo mais fácil de administrar, de criar e etc. Os mais elaborados são os que têm os flags e as bases, né? Então esses são mais difíceis de você encontrar, por exemplo, abertos, são normalmente fazem parte de eventos maiores, mais elaborados e com mais gente participando para tornar a coisa mais legal. Mas a gente vai ter. Então a gente vai ter quiz, a gente vai ter flag e a gente vai ter base, né? Para deixar a coisa bem divertida. Então deixa eu mostrar rapidamente aqui como que a coisa funciona. Essa é a tela inicial da plataforma. Então, obviamente, quando chegar o momento, vocês vão poder registrar os seus times. Eu ainda não decidi se eu vou ou não habilitar times. Provavelmente sim. Faz mais sentido trabalhar em time, né? Então, vou limitar o número, obviamente, de membros de cada time, talvez 4 ou 5. Vocês, então, podem combinar. Então, sei lá, 5 pessoas vão lá e se cadastram nesse mesmo time. E aí vocês podem jogar em grupo, tá? Quem não tiver um time e quiser jogar sozinho também pode. Obviamente, fica em desvantagem. Mas pode, não tem nenhum problema. No momento, às vezes, o registro está fechado. Quando ele estiver aberto, eu vou colocar no blog e vocês vão saber. Eu criei aqui um usuário para fazer a demonstração. O nome desse usuário é Timinho. É um nome bem, assim, que eu acho legal. E vou fazer o login na plataforma. Então, o jogo já está rolando, tá? E o Timinho, então, acabou de se cadastrar e acabou de entrar. A minha pontuação, obviamente, é 0, não tem nenhum ponto, tá? Ele fala que minha classificação é 2, porque aqui nesse exemplo o admin está como classificação 1, né? Como se ele fosse o primeiro, aí é por ordem alfabética mesmo, né? Então o A, primeiro lugar, e aí o timinho que começa com T está em segundo. Nada demais, mas nenhum dos dois tem pontos. Não, o admin aqui, como vocês podem ver, também está com 0 pontos, tá? O que vocês têm aqui nessa tela? Vocês podem ver que é o mapa do mundo, né? Então a ideia desse tipo de jogo, não todos os Capture the Flag são iguais. Essa plataforma que eu escolhi é assim, você tem o mapa do mundo e o objetivo é você conquistar os países. Os administradores da plataforma podem destravar os países conforme o jogo vai andando, né? Então, por exemplo, você tem acho que 176 países, vocês podem ter 176 desafios. Em vez de destravar todos logo de cara, eu posso começar destravando só 50, por exemplo. Para que isso? Para dar tempo, né, de quem está chegando depois ou quem é mais devagar nos desafios conseguir chegar mais próximo dos líderes. E aí eu vou destravando mais desafios e a coisa vai andando, tá? Nesse exemplo que eu vou mostrar para vocês, eu tenho aqui só 3 países: Alemanha, Brasil e nossa querida Argentina, tá? A tela aqui está um pouco pequena, eu tive que reduzir um pouco ela para poder fazer a gravação, mas obviamente se você tiver uma tela grande ajuda bastante a navegação, tá bom? Nos menus aqui você tem então as equipes que estão participando. Aqui no caso só tem o admin e o timinho. Você tem o game clock, né? De novo ele está espremido aqui porque a tela é pequena, mas com uma tela maior obviamente ele não fica assim. Ele mostra então quantos dias, horas, minutos e segundos tem até o fim do jogo. Quando esse clock chega no 0, o jogo termina e quem tem a maior pontuação então é o vencedor, tá bom? Avisos é um message board onde o administrador pode mandar avisos para todo mundo que está no jogo, né? Então, por exemplo, se eu colocar aqui um aviso de jogo começou, ele não vai ser mostrado instantaneamente, ele leva alguns segundos para aparecer ali no board, né? Mas ele vai aparecer ali no quadro, vocês vão conseguir ver então esses avisos conforme vocês vão jogando. Por exemplo, o administrador, no caso eu, posso colocar, olha, a base na Argentina foi tomada, ou qualquer outro evento aí que tenha acontecido, ou 10 minutos para terminar o jogo, ou qualquer imprevisto, às vezes com servidores na infraestrutura, enfim, né? Eu posso colocar os avisos ali para vocês poderem ver o que está acontecendo, tá bom? O que mais? Daqui a pouco então deve aparecer aqui o aviso que eu coloquei alguns segundos atrás. Leva em torno de 1 minuto mais ou menos para dar um refresh aí automático, pelo que eu vi, tá?
A atividade aqui são atividades do servidor mesmo, né? Então assim que eu clico, por exemplo, para começar o jogo, ele mostra ali Game has started. Quando eu clico para terminar o jogo, ele mostra Game has ended. E outros eventos, por exemplo, se eu destravar um país, vai aparecer ali também, né? E assim por diante. Então ele vai mostrando, né, o que está acontecendo, novos desafios que são incluídos, vai aparecendo aqui na lista de atividade, tá bom? Vocês veem que agora apareceu o aviso aqui, depois de quase um minuto, né, ele aparece. Então não é instantâneo, mas é rápido o suficiente para vocês terem uma noção do que está acontecendo. Bom, deixa eu colapsar isso aqui de novo para dar um pouco mais de visibilidade aqui na tela. E vamos então dar uma olhada nos desafios. Vou começar pelos mais simples, né? Então aqui no caso vocês têm um quiz no país Alemanha, né? Então eu clico aqui, ele mostra então uma pergunta e ele espera uma resposta. Quando você começa no jogo, você não tem pontos, então você não consegue ter dicas também. As dicas elas consomem pontos, é como se fosse uma moeda. Né? Um jogo onde você tem ouro e você vai comprar alguma coisa, você precisa dar algum ouro ali naquele jogo para conseguir comprar. As dicas nesse tipo de jogo funcionam de forma parecida. Então eu não tenho nenhum ponto, não posso ter nenhuma dica. Então a minha sugestão para vocês é, quando vocês começarem o jogo, se vocês acharem que a primeira pergunta está muito difícil, passem para a próxima, tentem achar uma onde vocês consigam ir acumulando alguns pontos, de forma que vocês consigam ir destravando as dicas para as próximas, tá bom? Essa é a minha sugestão, você não é penalizado por entrar numa pergunta, sair e ir para outra, tá bom? Vocês perdem tempo só. Então, qual que é a porta TCP usada pelo protocolo BGP? Se vocês colocarem errado, vocês recebem um vermelhinho aqui e ele fala que não, não é isso. Né? Obviamente, se vocês ficarem tentando várias vezes errado, vocês vão perdendo pontos, tá bom? Então, 179 é a porta correta e eu ganho então os pontos, 15 aí no caso, para esse desafio particular. Né? Então, eu tenho aqui os pontos já somados, 25 na verdade. Por que é 25? Ah, tá, tudo bem. Porque eu fui o primeiro, né, que fechou esse desafio em particular. Então eu tenho um bônus aí de 10 pontos. Quando você é o primeiro, né, então você vem aqui embaixo, ó, primeira captura, timinho. Como eu fui o primeiro que conseguiu descobrir a resposta dessa pergunta, eu ganho então esse bônus por ser o primeiro. Os próximos que chegarem aqui vão ganhar apenas 15 e não 25. Então, vocês percebem que quanto mais rápido você vai se distanciando dos outros, porque você vai ganhando mais pontos. Tá? Ao mesmo tempo, se você vai consumindo uma série de dicas, os seus pontos vão decrescendo. Então, é legal isso, porque você uma hora pode estar lá em cima, mas você de repente dá uma empatada ali, porque você não consegue mais achar as respostas, né, para alguma pergunta e você precisa de dicas, então o número de pontos seus vai caindo e outras pessoas podem ir chegando. Por isso que esse tipo de desafio é tão dinâmico e tão legal. Enfim, esse é o quiz, nada muito especial. Então, de novo, desafio CTF que só tem quiz, são um modo de Jeopardy e eles ficam só, então, em cima de perguntas e respostas, que não deixa de ser legal, mas não é tão emocionante, não é tão dinâmico. Vamos ver o próximo aqui. O próximo é um flag que eu coloquei aqui no país Brasil, no nosso Brasil. Então, ele fala o seguinte, o arquivo em anexo está codificado. Ele não deixa eu pedir uma dica para esse aí, porque eu ainda não tenho pontos suficientes. Provavelmente a dica, né, ia me custar mais do que os pontos que eu já tenho. Então ele não deixa eu pedir uma dica para esse caso específico. Tá? Se eu abrir o arquivo, se eu baixar ele e abrir, não é isso. Deixa eu só limpar isso daqui, mas o arquivo, deixa eu abrir ele aqui rapidinho. O arquivo ele é esse, tá? Quando você abre ele, é isso aqui que ele vai aparecer. Então tem uma codificação aí. Obviamente, no nosso jogo, eu provavelmente não vou colocar nada assim, porque não faz sentido para um mundo de redes, enfim. Para esse aí em específico, né, a dica que eu tinha colocado era ASCII. Né? Então, você sabe que isso daí, você saberia que isso está codificado em ASCII. E daí, qual que é a sacada? Você pode copiar isso, entrar aqui no Google, né, e pedir um ASCII to Text Converter, por exemplo. E aí vem aqui, dá um paste naquilo ali, convert to string, e você tem então o flag que a gente está buscando. Tá? Então é só um exemplo de novo, tá? Só para vocês verem como que é. Eu vou colocar a resposta aqui, e aí ele me confirma que a resposta está correta. Tá? Então vocês veem que ele vai marcando com amarelo aqui, conforme eu vou conquistando, né, essas bandeiras, esses países. Tá bom? E aí quando eu clico no país aqui, se eu sou de um outro time e eu clico aqui, ele vai falar para mim
basicamente que aqui ele deveria estar mostrando, né, que o flag foi capturado já. Por algum motivo não está. Não sei se faltou um refresh, alguma coisa aí. Mas deixa eu ver aqui num outro game board que eu tenho aqui. Ele está dando command captured aqui também. Não sei porquê. Enfim, deveria estar mostrando, né, que esse flag já foi capturado. Talvez eu tenha esquecido alguma coisa na hora que eu configurei, enfim. Mas ele deveria mostrar aqui que essa captura foi feita pelo timinho, tá? Enfim, o último que a gente tem aqui é o desafio do tipo base, né? Então, esse aqui está na Argentina, é uma base. Ele mostra para mim aqui, né, o link e a porta onde essa base está se comunicando com a plataforma do CTF, né, do Capture the Flag. E basicamente o modo como funciona a base é o seguinte: em cybersecurity, né, você tem que invadir esse target e você tem que tomar controle dele e você tem que usar um comando para escrever o nome do seu time dentro da base para que então a plataforma CTF consiga buscar isso e colocar você como owner daquela base. Como a ideia aqui não é fazer nada em cima de cybersecurity, não especificamente invadir servidores e nada disso, eu tive que simplificar um pouco esse conceito, né? Então o que eu fiz aqui foi o seguinte: eu criei uma página web em cima desse endereço IP. Eu acho que na verdade o endereço IP da base está errado. Agora que me toquei aqui, eu mudei, esqueci de mudar aqui. Deixa eu mudar rapidamente aqui nas configurações para a coisa funcionar, senão não vai dar certo. Então, peraí. Bases. E aí eu só vou mudar o endereço IP então aqui do link para o correto aqui. Deixa eu só confirmar também qual que é, porque eu não lembro. Me dei um minuto só, que isso foi uma furada da minha parte, eu devia ter checado isso antes, mas enfim. Imaginem num dia de um jogo mesmo, né? Então esse é o tipo de coisa que tem que ser checado, né, antes do jogo começar, porque senão aí a coisa realmente não funciona. Então o endereço IP deveria ser 55.5.3.2 e criar e salvar. Pronto. Eu acho que agora deve estar certo. Vamos só ver se ele deu refresh aqui. Já está aparecendo o endereço IP correto aqui. Então, o que eu fiz, né, voltando aqui, em vez de você ter que invadir o servidor, a ideia é que uma vez que você tem um caminho de rede estabelecido até o servidor, você vai ter acesso então à página do servidor, onde você pode colocar o nome da sua equipe. Então, esse scriptzinho vai escrever o nome no servidor. Você não tem que invadir nada, não tem que fazer nada. O seu desafio, na verdade, não vai ser invadir o servidor, mas arrumar o caminho de rede até o servidor para que você consiga então ter acesso a ele. Observem que o endereço IP dele é 5532. Vocês não conseguem ter acesso a isso da casa de vocês, né? Então vai ter VPN envolvida no meio do caminho, vai ter uma série de coisas onde vocês vão ter que descobrir pistas para conseguir então, enfim, estabelecer VPN, arrumar roteamento, mexer com eventualmente DHCP, enfim, uma série de outras coisas até conseguir resolver esse problema e chegar até esse servidor que eu estou mostrando aí para vocês. Então não é tão simples quanto buscar aquele IP, copiar e colar e boom, né? Vai ser bem mais complicado do que isso. E aqui vocês colocam o nome da equipe de vocês. Uma vez que vocês coloquem, aquela base agora é de vocês. Ninguém mais pode tomar ela. Se outra pessoa chegar aqui depois e tentar colocar o nome da equipe dela, mesmo que resolva o desafio e consiga, se tentar colocar qualquer coisa aqui, vai receber uma mensagem falando que essa base já foi tomada. Tá? Então, uma vez que você conquiste uma base, aquela base é sua, os pontos são seus, ninguém pode invadir, ninguém pode tomar. A gente vai mudar isso numa nova oportunidade, mas não nesse primeiro, tá bom? Uma vez que você tenha tomado a base, ainda aqui não está dando refresh, mas ele deveria mostrar aqui como a base tomada, né? Enfim, acho que como eu mudei ali e não parei e recomecei o jogo, acho que eu vou ter que dar um restart no jogo aqui para ele começar a fazer o pooling no novo endereço IP. A gente vai ter feito isso antes, né? Então, deixa eu recomeçar o jogo. Vou ter que dar um refresh aqui na página também e vamos ver o que acontece. Agora ele está mostrando, tá vendo? Eu perdi os outros, né? Porque quando eu recomeço o jogo, ele zera a base de dados, mas como a base é uma coisa que depende de um outro servidor,
e aquela informação no outro servidor já foi escrita, que é o nome do time, então funciona. Então, só para a gente confirmar aqui, se eu clicar aqui, ele mostra então que a captura foi feita pelo timinho, né, e completado por timinho. Então ele mostra quem foi o time que completou, e, enfim, aquela base então agora já está capturada. Ele fala aqui, né, então não tem mais nada para ninguém mais fazer, não tem mais nada para ser tentado aqui, tá bom? Esse é o tipo então de desafio, pessoal, que a gente vai ter. Eu acho que é bem legal, bastante interessante, bastante desafiador. Eu acho que estimula vocês a conhecerem novas tecnologias, estimula vocês a disputa saudável entre times diferentes. E obviamente vamos ver se a gente consegue colocar um prêmio aí que seja legal. Não vai ser nada monumental. Eu acho que o maior prêmio talvez seja vocês participarem, ver o nome de vocês, do time de vocês no topo da lista. E esse vai ser o primeiro de, espero eu, muitos. Né? Então, e sempre com mais gente entrando. A minha ideia é começar com um desafio somente para o povo brasileiro, e eu queria abrir depois, se a coisa realmente der certo, para outros países, né? Obviamente aí vai ser em inglês, não vai ser em português. Esse primeiro vai ser 100% em português, e eventualmente a gente vai ter outros encontros, outros desafios, outros jogos, onde a gente vai ter então em inglês para pessoas de outros países poderem então também participar e ficar mais legal, mais divertido e mais desafiador, tá bom? Espero também que no futuro eu tenha ajuda, né, para conseguir fazer isso, que fazer tudo isso sozinho não é fácil, toma muito tempo e imagino eu que no dia do jogo, para gerenciar tudo isso, vai ser um inferno, né? Então ter ajuda sempre é bom e eu preciso disso para que a coisa continue, senão fica complicado, tá bom? É isso, queria fazer essa demo rápida para vocês, só para vocês terem uma ideia do que vai ser. Novamente, as datas elas devem mudar. Eu tinha colocado aqui a data de 1º de agosto, né? Então seria um dia de jogo, de competição, basicamente. Começaria às 4 da tarde de sábado e terminaria às 4 da tarde de domingo. Né? Então quem quiser varar à noite, por exemplo, que vare. E a ideia é realmente que vocês se dediquem e consigam conquistar o maior número de pontos possível. Obviamente que não é o objetivo do jogo, por exemplo, tentar derrubar a plataforma, né? E se isso já não é o objetivo em eventos de cybersecurity, imagina esse que não tem nada a ver. Então eu espero que, obviamente, as pessoas se concentrem nos desafios do jogo e não em tentar derrubar a plataforma ou roubar pontos ou enfim. Senão, qual que é a graça, afinal das contas, né? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam animados com a ideia de ter essa competição. Eu tô. E quanto à data, aguardem um update que eu vou postar eventualmente no blog, informando então quando que vai ser de fato o dia do evento, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima. Tchau.